não obstante os fundamentos da decisão proferida, sendo desproporcional em relação à gravidade dos fatos apurados nos autos, a apropriação de uma estátua do acervo patrimonial do Fórum de Armação de Búzios, dolo de apropriação configurado diante da evidente diferença entre o bem apropriado e aquele que o representado agora diz ser de sua propriedade. Devolução da estatueta após 1 ano e 7 meses, em cumprimento à intimação do corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que torna necessária a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de penalidade ou de sanção disciplinar mais rigorosa à hipótese dos autos. Então, aqui a proposta é pela necessidade de instauração de ofício da revisão do processo disciplinar, verificando a adequação e proporcionalidade da penalidade que já for aplicada, advertência em caráter reservado, diante dessa apropriação de um bem patrimonial do Fórum de Búzios. Ministro Salomão. Vamos ouvir, então, o doutor João Francisco Neto, no prazo regimental de até 10 minutos, doutor João. Está com a palavra. Eu cumprimento Vossa Excelência, ministra-presidente desse Conselho Nacional de Justiça, cumprimento também o ministro Corregedor Nacional da Justiça, os demais conselheiros que integram esse colegiado, representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e demais presentes. Na realidade, eu defendo um magistrado com mais de 24 anos do exercício da magistratura, que contabiliza diversos elogios em sua folha funcional, que é querido e respeitado por todos aqueles que o conhecem, pelos jurisdicionados e pelos seus colegas da magistratura. Até há pouco tempo, exercia o mandato na turma recursal criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 2º grau de jurisdição. Um juiz que se dedica mais de 2 décadas, diuturnamente, com probidade e honradez, ao exercício da magistratura. E se vê, do nada, punido com uma reprimenda de advertência por conta de um fato completamente estranho à sua atividade jurisdicional. Eu esclareço desde já que, antes da instauração deste pedido de providências, ingressamos com um recurso de revisão disciplinar perante este Conselho Nacional de Justiça para que seja anulada, para que seja reformada a pena de advertência sofrida por esse magistrado, numa situação absolutamente dantesca. Ouvi o relatório feito pelo eminente ministro Corregedor Nacional da Justiça e fala-se, é a acusação que se põe, que o magistrado teria se apropriado de uma estátua do tribunal. E o que acontece na espécie é que, em 2005, o juiz João Correia, ele era magistrado na comarca de Búzios e ele foi presenteado com uma estátua de latão de aproximadamente 1,70 m de altura, de Dom Quixote com uma lança. Ele foi presenteado pelo artesão local argentino chamado Domingos Soto. Ele recebeu essa estatueta em 2005 e, em 2011, quando ele é transferido para a Regional de Campo Grande, na sua mudança, essa estátua ela é extraviada, ela não chega ao seu local de destino. E há depoimento nos autos de testemunha com servidor do tribunal que diz ter presenciado a estatueta sendo levada para o caminhão do tribunal em 2 partes. Só que essa estatueta nunca chegou ao local de destino, que seria o Fórum de Campo Grande. Anos depois, em 2017, o magistrado toma conhecimento por advogados e outras pessoas que frequentavam seu gabinete lá na comarca de Búzios, que a estatueta de sua propriedade estaria exibida num dos corredores do Fórum de Búzios. Então, o que ele faz? À luz do dia, ele remete uma correspondência eletrônica, um e-mail para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e comunica que aquele bem que ele acreditava ser de sua propriedade
uma estatueta de latão de valor irrisório estaria exposta ainda lá na comarca de Búzios, dentro do fórum, e ele pede auxílio da presidência do Tribunal de Justiça para que essa estatueta fosse levada para o Fórum de Campo Grande, dentro das instalações do Poder Judiciário. Como se pode dizer que ele teria se apropriado pessoalmente de um bem do tribunal que sequer estava inventariado? Sequer estava inventariado. O fato é que um outro artista de Búzios, chamado Carlos Cisternas, ele teria presenteado a direção do foro após a saída do magistrado, que ora defendo, ele teria presenteado com uma estatueta absolutamente idêntica, do mesmo tamanho. E quando ele se deu conta de que ela não estava mais lá, fez chegar à corregedoria a notícia de que o seu presente para aquele foro não se encontrava mais nas dependências da corte, e aí então instaurou-se um procedimento administrativo para apurar a conduta do magistrado. E durante esse procedimento administrativo, o advogado, que então defendia o magistrado, com absoluta boa-fé, ele, para da existência desse artesão argentino Domingos Soto, ele junta no processo um print de uma notícia da internet que fala sobre a história do artesão Domingos Soto. Só que em cima vem uma fotografia de um Dom Quixote pequenininho, em cima de uma mesa, montado sobre o famoso cavalo Rocinante. E o Corregedor-Geral da Justiça, com a máxima vênia, ele pegou essa foto, colocou no processo e criou a história de que o magistrado teria Dom Quixote pequenininho e recebeu uma estatueta de 1,80 m. Daí surgiu a história de que ele teria agido com má fé. Só que isso está mais do que evidenciado no processo. Mais do que evidenciado. Eu juntei uma foto do gabinete do magistrado em Búzios com a estatueta dentro do gabinete dele. Absolutamente idêntica. Coloquei no recurso de revisão disciplinar e na petição que apresentei nesse processo, as duas estatuetas são idênticas. Essa história de que o exemplar dele seria uma estatueta de mesa, isso não corresponde à realidade. Eu juntei uma declaração de um oficial de justiça que trabalhou no fórum, e ele disse: presenciei o artesão de nome Soto presentear com uma escultura de cobre de Dom Quixote em tamanho grande, com uma lança em sua mão e em pé ao juiz titular, Dr. João Carlos de Souza Correia, e que a mesma ficava dentro do seu gabinete. E à época da instauração ou não do procedimento disciplinar, a desembargadora Cátia Monerá, do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça, ela votou pela não instauração do processo administrativo disciplinar, com o fundamento de que essa escultura ela jamais saiu de dentro das instalações do Poder Judiciário, porque ela foi transferida do Fórum de Búzios para o Fórum de Campo Grande. Essa estatueta jamais esteve inventariada pela Corte, ou seja, ela não fazia parte, nenhuma das duas, elas não faziam parte do inventário dos bens do tribunal. E, além disso, o juiz, o magistrado que eu defendo, quando ele foi intimado pela corregedoria a devolver a estatueta no prazo de 48 horas, ele devolveu imediatamente. No dia seguinte, essa estatueta já estava de volta no Fórum de Búzios. E o processo se inicia, o processo administrativo disciplinar, por maioria, porque existia voto altamente fundamentado para nem sequer ser aberto o processo administrativo disciplinar. E durante a produção de prova, ficou evidente que o magistrado tinha uma estatueta de latão exatamente similar à que tinha sido doada ao fórum, porque ambos os escultores, o Domingos Soto e o tal do Carlos Cisternas, que atuam lá em Búzios, eles fazem essas imagens do Dom Quixote. Então está mais do que provado que essa história de que o magistrado teria recebido uma estatueta pequenininha de mesa e que, na mudança, não a recebeu de volta e mandou entregar uma estatueta enorme, daí surgindo a sua suposta má-fé, isso é completamente divorciado da verdade e da prova dos autos. Isso é de uma maldade extrema que foi conduzida, data máxima vênia,
pelo então Corregedor-Geral da Justiça, que se permitiu, a um só tempo, investigar o magistrado, ele acusou o magistrado, e, na época do julgamento, eu coloco isso no recurso de revisão disciplinar, respeitosamente, o corregedor, que já não era mais corregedor, ele não podia participar daquele julgamento. O desembargador relator do PAD, Najib Slaib Filho, ele apresenta um voto para absolver o magistrado, e o ex-corregedor que participou da acusação, que investigou, ele pede a palavra, diverge do relator e faz carga pesada para condenar o magistrado, que acaba sofrendo uma pena de advertência, apesar dos votos absolutórios. Por exemplo, da desembargadora Denise Vacari, desembargador Adriano Celso, Cláudio Tavares, diversos votaram pela absolvição dele. E o fato é que a atuação do corregedor, com a máxima velha, ele estava impedido para participar daquele julgamento. Eu coloquei isso no recurso de revisão disciplinar para afastar essa pena de advertência, ou até mesmo anular aquele julgamento, porque a atuação do então corregedor foi decisiva para se alcançar essa penação de advertência. E ele ficava exibindo a estatueta de mesa e a estatueta em pé para criar a história de que o magistrado teria atuado com má fé. Ele fez isso no julgamento da abertura ou não do PAD e depois no julgamento que levou a essa condenação, sempre exibindo a foto que o advogado levou com absoluta boa-fé. O advogado colocou isso com boa-fé no processo. E o então corregedor pega essa imagem e usa isso em desfavor do magistrado. Então, o que eu peço aos eminentes conselheiros, ministros que integram esse Conselho Nacional de Justiça é que esse pedido de providências não seja transformado no processo administrativo disciplinar. Se há alguma providência a ser tomada, é o provimento do recurso interposto pela defesa para afastar essa desonrosa pena a um magistrado que se comunicou oficialmente à presidência do tribunal. Essa estatueta que foi de um fórum para o outro, exatamente igual à sua, que foi extraviada, a prova robusta disso. E essa punição, essa história contada, ela é absolutamente divorciada da verdade, ela é absolutamente divorciada da prova dos autos, é uma falácia, é uma calúnia que o magistrado, então, teria pedido para o tribunal trazer uma estatueta de 1,80 m, quando a dele seria pequenininha de mesa. Isso não é verdade. Isso jamais aconteceu. E o que se pede é que a honorabilidade desse magistrado seja resgatada por esse Conselho Nacional de Justiça. Um fato absolutamente estranho. Doutor João Francisco já encerrou um tempo com alguma tolerância que eu já dei. Muito obrigado, ministra. Obrigado à atenção de todos. E eu encerro por aqui. Muito obrigado. Que agradeço e devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o doutor Murta pela sustentação, combativa sustentação que fez em defesa do representado. Eu vou ser bem breve, presidente, porque já me sinalizou o conselheiro Mauro que pedirá a vista dos autos, de modo que eu vou apenas adiantar alguns pontos para, se for o caso, depois, quando Sua Excelência retornar com os autos, eu poder apresentar, ainda que brevemente, uma rememoração dos fatos. Aqui, a Corregedoria Local apresentou primeiro, no voto que acabou aplicando a penalidade de advertência e que agora, creio, necessita uma nova avaliação. Lá, a Corregedoria primeiro apresentou a contradição entre as versões da defesa do investigado. No voto que eu trouxe, apresentei os fundamentos, que concluiu o seguinte, nessa parte. Como se viu, o representado, primeiro, negou a existência de outra estátua equestre cuja figura foi trazida por ele a estes autos. Segundo, juntou declarações do defensor público lotado à época naquela comarca, bem como de outras pessoas, afirmando que a estátua existente em seu gabinete no Fórum de Búzios era em pé segurando uma lança. Terceiro, negou o depoimento dos servidores responsáveis por sua mudança,
quando da sua promoção, em 2012. E quarto, negou que a posse da estátua tenha sido transferida para sua esfera particular, o que, para a Corregedoria, já representava uma contradição. E quanto à prova dos autos, também o voto do corregedor foi extenso, onde se disse: no intuito de demonstrar a identidade de figuras entre a estátua que ganhou de presente do artesão argentino Domingos Soto e aquela doada ao Fórum de Armação de Búzios, o requerido juntou a declaração do defensor público, assinada em 14/8. No documento, o agente informa que, durante inúmeras vezes que entrou no gabinete para despachar, dentre outras esculturas suas, lá existentes, havia um arsenal de Dom Quixote de latão, em tamanho grande e em pé. Porém, arrolado pelo representado como testemunha de defesa, em seu depoimento prestado em 8/6/2021, o defensor afirmou peremptoriamente e diversas vezes que a escultura existente no gabinete do investigado no Fórum de Búzios era uma figura de Dom Quixote sobre um cavalo, com a lança na mão. O defensor ainda confirmou que frequentou muitas vezes o gabinete do investigado, porque atuou durante os 6 anos em que o juiz esteve lotado na comarca. O agente também confirmou a existência de 2 esculturas, mas aquela com a figura de Dom Quixote em pé com a lança na mão ficava na entrada do prédio do fórum. E foi por aí apresentando as contradições, o voto é muito longo, onde, no final, o corregedor disse: é essa a hipótese na medida em que o juiz diretor do Fórum de Armação de Búzios, à época, ao formalizar a doação da peça pelo doador, agiu por delegação do presidente do Tribunal de Justiça, com a imediata incorporação da escultura ao patrimônio público. Frise que o registro no sistema de controle do patrimônio é apenas mera formalidade que não impede a perfectibilização do negócio jurídico com a transferência da propriedade. Nesse quadro, eu retomo, considerando a gravidade da infração praticada, que inclusive deu ensejo à comunicação para que o Ministério Público pudesse agir no âmbito da improbidade administrativa, tenho que a aplicação da pena de advertência, não obstante o fundamento da decisão proferida, por se tratar apenas de um magistrado sem antecedentes, é absolutamente desproporcional em relação à procedência. Consequentemente, é imperiosa a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de sanção disciplinar mais rigorosa. Não colhe ao magistrado, neste momento, sua alegação não comprovada de que havia uma terceira estátua muito semelhante à anterior, o que levou a erro na solicitação da peça e na manutenção de posse sobre a mesma. Primeiro, porque não existe prova nenhuma desse fato nos autos. Segundo, porque, mesmo com eventual veracidade da tese, a qualidade da suposta mesma estátua, ao contrário disso, a qualidade da suposta peça semelhante permitiria ao magistrado imediata percepção de que não se tratava da mesma estátua. Nesse contexto, sem a existência comprovada desta suposta terceira estátua de latão, semelhante à estátua doada após a saída do magistrado da comarca, permanece o uso da estátua menor de Dom Quixote com um cavalo. Essa sim ganha para o magistrado de um artista local. Expediente grave que não se coaduna à sanção de advertência. Em suma, não vislumbrando adequada subsunção da penalidade imposta à infração praticada, é o caso desse Conselho se debruçar sobre a hipótese dos autos, promovendo a devida adequação entre os fatos e a devida sanção. Por isso é que eu estou propondo, eminente presidente, a instauração de ofício da revisão para verificação da necessidade de agravar a penalidade aplicada ao juiz de direito João Carlos de Souza Correia. É o voto, presidente. Agradeço ao ministro Salomão. O conselheiro Mauro vai requerer vista, vai antecipar pedido de vista, é isso? Sim, presidente. Eu gostaria de pedir vista para examinar melhor o caso. Alguma manifestação dos demais conselheiros? Todos aguardam? Então, eu proclamo o resultado provisório, que após o voto
do eminente relator. Esse é o 10, né? Propondo a instauração da revisão disciplinar. Não, sim. Revisão disciplinar de ofício, né? Propondo no sentido da instauração de revisão disciplinar de ofício e seria distribuição especificamente ao juiz, aos conselheiros por evento, seria isso, né? O conselheiro relator da revisão disciplinar 9145/75 de 2021, proposta anteriormente, seria isso, por prevenção e para julgamento conjunto. Seria isso? Antecipou o pedido de vista o conselheiro Mauro Martins. Aguardam os demais. Esse é só anunciar adiamento. Com relação ao item 12 da nossa pauta,